Paz do Senhor, povo de Deus, nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, evangelista Anderson Silva, e é com muito carinho que nós estamos aqui para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Chegamos então à lição de número 7. Eu louvo a Deus por isso, engrandeço a Deus, porque nós estamos vivendo aqui, na verdade, um propósito. Há tempo que eu queria poder estar aqui dando as aulas da Escola Bíblica Dominical, mas sempre faltava algo, e até hoje falta. Mas aí eu resolvi usar o que eu tenho, ir dentro daquilo que eu posso, dentro do meu alcance e começar. Porque a Bíblia fala que Deus ajuda, né? Ele opera tanto no querer como efetuar. Não temos condições excelentes para realizar a aula, mas estamos dando nossos primeiros passos. Eu quero já ser grato a você. Muito obrigado que se inscreveu no canal, você que deixa seu comentário, você que compartilha, você que curte. Muito obrigado. Você tem sido um incentivador para me continuar, para me não parar. Todas as aulas é um grande desafio. Essa matéria é uma matéria difícil, uma matéria que teve discussões históricas, houve concílios. Então, para você imaginar, se aqueles grandes homens que viviam 100% da obra, ou eram pessoas integral na obra, tiveram dificuldade de entender essas matérias, homens que eram debruçados nos originais, tiveram dificuldade, houve muitas controvérsias. Imagine nós que estamos aí começando, não é verdade? Nós também enfrentamos dificuldades, mas eu louvo a Deus por ter ensinadores como o pastor Ezequiel Soares, Osiel Gomes e tantos outros que são pessoas maravilhosas que têm nos ensinado a porção da palavra de Deus. E eu estou aqui tentando compartilhar e contribuir de alguma forma com você. Amém? Eu sei que muitos professores eles vão fazendo uma maratona no YouTube para ver o que pega aqui, o que pega ali, o que serve, o que não serve, o que agrega, o que não agrega, e vão trazendo somatórios para chegar diante da sala de aula bem, com informação, com base. Eu espero poder ajudar de alguma forma, tá bom? Fica aqui comigo até o final desta aula. Se você não é inscrito ainda, se inscreva neste canal, deixa o seu joinha aí, compartilha, comenta e vamos juntos aprender a Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição é a lição de número 7, que tem por título As Naturezas Humanas e Divina de Jesus. O textuário diz assim: dos quais os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. A verdade prática nos diz assim, preste atenção nessa verdade prática. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus. Glória a Deus. E ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe fica em Romanos, do seu capítulo 1, do verso 1 ao 4, Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 6. Romanos, capítulo 1, Paulo vai dizer: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado como apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa primeira porção aqui de Romanos, nós já identificamos uma leitura forte, dizendo que ele já era anunciado, prometido pelos profetas e pelas santas escrituras. Ou seja, desde Gênesis, o Cristo já é apontado. Lembra Gênesis capítulo 3, versículo 15,
que a semente da mulher nasceria e esmagaria a cabeça da serpente? Quem é a semente da mulher? Está apontando para Cristo. Se nós quisermos voltar um pouco antes, nós podemos pensar no Adão, que estava escondido atrás de folhas, e ele então ali é visitado por Deus na viração do dia, e Deus diz: Adão, aonde tu estás? E Adão declara: tive medo, me escondi. Logo nós aprendemos que a primeira consequência do pecado, ou do se afastar-se de Deus, é o medo, a vergonha. Isso acompanha aqueles que pecam e se afastam de Deus. Mas é interessante que Deus, ele não vai passar a mão sobre o erro, sobre o pecado de Adão, mas vai punir a serpente, vai punir Adão, vai punir a mulher, vai punir a terra. E por conseguinte, ele não deixa o homem ali debaixo de uma culpa. Mas o texto vai dizer que fez vestes de pele de animal e cobriu o casal, porque as folhas elas eram perecíveis, elas eram algo que se acabaria rápido. Então, quando ele dá ali ao primeiro casal esta cobertura, este casaco de pele, um animal teve que morrer, logo apontando para uma série de sacrifícios que haveria para poder cobrir o pecado do ser humano durante a sua trajetória, mas que num futuro, claro que no futuro para nós, porque para Deus passado e presente são as mesmas coisas, num futuro viria o Cordeiro que tira o pecado do mundo, anunciado por João Batista, à margem do Rio Jordão, apregoando a palavra. Ele diz: digno é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, de Gênesis já está sendo apontado que viria o Filho de Deus, que nasceria da linhagem de Davi, que nasceria de uma virgem. Isaías profetizou isso há 700 anos atrás, que ele nasceria de uma virgem. Então isso prova biblicamente que esse fato de Jesus vir se tornar homem já era uma promessa. E essa promessa ela se tornou realidade nos tempos dos apóstolos, não é verdade? Ali no tempo aonde nós entendemos como um período interbíblico, um período de transição. Ali surge então Cristo Jesus, a cidade onde ele nasceria. Todos esses detalhes foram ditos pelos profetas mediante a palavra de Deus. Então, aqui no primeiro tópico, nós vamos aprender o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Houve controvérsia sobre esse assunto, houve discussão, houve debate. Depois de ter encerrado sobre a Trindade, depois de ter encerrado que Jesus Cristo era Deus, torna de novo a voltar algumas controvérsias para poder tratar esse assunto, porque alguém levantou ali algumas dúvidas ali. Então o assunto foi tratado de novo numa reunião, no concílio, para se chegar a uma resposta correta e embasada na Bíblia. E nós vamos aprender isso hoje. Primeiro nós aprendemos que Jesus, ele é de uma natureza humana, ele é da descendência de Davi, como foi dito por Paulo em Romanos capítulo 1 e o versículo 3. Entendemos também que ele nasceu de uma virgem, como está registrado em Mateus capítulo 1 e o versículo 20, e Lucas capítulo 1 e o versículo 35. Aí está o elo humano e divino, as duas naturezas do Senhor. Então, dentro deste ponto, tentar entender pela lógica como uma virgem pode gerar da filho é impossível. No entanto, quando em Lucas, no seu capítulo 1, no seu versículo 35,
quando o anjo Gabriel aparece para a jovem Maria, dizendo que ela iria gerar da parte de Deus, ele entrega a mensagem e junto com essa mensagem ele faz uma relação com Isabel, dizendo que sua prima Isabel, ela também está gerando, ela que não poderia, ela que era já estéril, avançada de idade, Zacarias, ele dá esse anúncio e diz, porque para Deus nada é impossível. Em outras palavras, eu posso imaginar que o anjo Gabriel está dizendo a ela, ó, você vai gerar da parte de Deus. Aí a mente dela, mas como? Se eu ainda não sou casado, como é que é isso que vai acontecer? Aí logo ele fala assim, ó, aconteceu um milagre na vida da sua prima Isabel, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, aí ela recebe esta mensagem e a resposta dela é magnífica. Ela diz assim, ó, cumpra em tua serva estas palavras. Cumpra. Porque se nós for fazer um paralelo com a nossa irmã lá em Gênesis, a irmã Sara, esposa de Abraão, ela ficou atrás da tenda e ela riu, ela não acreditou na promessa que eles, sendo velhos, poderia ter um filho. E ela riu, ela zombou, ela foi uma risada de deboche, uma risada de não acreditar, mas o anjo afirmou para ela, eu vou voltar aqui, pode ficar tranquila, e você vai ter nos braços essa criança. E, portanto, colocou o nome da criança de Isaac, que significa sorriso. A reação de Sara foi uma reação de incredulidade. A reação de Maria, da jovem Maria, foi uma reação de submissão. Cumpra em tua serva a tua palavra. Então aqui nós temos a humanidade de Jesus. Jesus veio, verdade, foi gerado em um ventre de uma mulher virgem. Ele faz parte agora de uma família real, de uma família que existe uma história. No entanto, ele precisou passar pelo alistamento, ele teve que ser levado ao templo na idade de 12 anos, ele passou pelos rituais. Então todo mundo conhecia, não é esse aí o filho do carpinteiro, ou seja, tem uma relação familiar. Nós aprendemos muito bem isso na lição de número 3, amém? Agora Jesus é declarado Filho de Deus em poder. É o versículo 4 da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, ó, declarando Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa expressão indica a divindade de Jesus, isto é, reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa palavra Senhor aqui é uma palavra atribuída ao próprio Deus. Então ela é de suma importância, declarando Jesus Cristo nosso Senhor, né? O Elohim, nosso Senhor, é a mesma expressão quando se refere a Deus. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, os concertos, a lei, os cultos, as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aqui é Romanos 9 e o versículo 5. Vamos dar uma lida, é textual. O textual ele vai se repetir, eu acho que 2 ou 3 vezes nessa lição, porque textual é algo de suma importância. É no textual que nasce as narrativas, é no textual que nasce as verdades bíblicas. Então vamos ver aqui Romanos 9. Vamos lá, Romanos 9 e o versículo 5. O textual é onde
clareou a mente do escritor e ele fez a lição a partir daquele texto, daquela ideia. Por isso que o texto áureo é o texto de ouro, é de suma importância. O 9 e o versículo 5 diz assim, vamos lá, dos quais são pais. O que significa essa referência? Dos quais são os pais? Essa referência está se referindo basicamente a Abraão, a Isaac e a Jacó, que são os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. E o versículo continua, dos quais é Cristo segundo a carne. Aí, o segundo a carne quer dizer assim, por meio dos judeus. Porque Jesus, ele é um judeu autêntico. Ele cumpriu todos os rituais que era necessário. Ele cumpriu até que ele desenvolveu o seu ministério. Mas aqui está dizendo dos quais são os pais, Abraão, Isaac e Jacó, dos quais, segundo a carne, está falando do qual é judeu, ele é judeu, o qual é Deus sobre todos. O próprio propósito de Israel era trazer o Redentor para o mundo. Esse era o desejo de Israel. Bendito eternamente, Jesus é o Redentor, que é Deus. Amém. Amém é verdade, assim seja. Então esse texto está nos mostrando que ele é um judeu, que ele é da descendência, ou seja, que ele vem na mesma raiz de Abraão, Isaac, Jacó. Abraão é o pai da fé. Abraão, então, ele dá ali os primeiros passos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e de ti farei de ti uma grande nação. Ou seja, ali estava nascendo os hebreus, o povo judeu, a qual Jesus faz parte desta nacionalidade, desta cultura. Amém? Mas não termina por aí, mas ele é Deus bendito eternamente. Paulo, ele faz essa declaração. Paulo está declarando em alto e bom som a respeito do nosso Cristo. Amém? A respeito do nosso Cristo. Vamos lá, seguindo a nossa leitura. O antigo hino cristológico. Aqui está falando sobre Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 6, onde o texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas e divina em uma só pessoa. E essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo o inseriu nesta epístola aos Filipenses. O termo grego máfer, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus. Então, indica a essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Há uma visão errônea, que nós vamos aprender logo à frente aqui, que eles usaram esse texto bíblico para falar sobre que Jesus, ele se esvaziou-se da sua divindade. Aí entra uma pergunta interessante. A pergunta que entra é: veja bem, a encarnação, Deus pode se tornar homem sem deixar de ser Deus? É uma pergunta, Deus pode se tornar homem sem deixar de ser Deus? Nós somos sabedores, biblicamente, biblicamente, que isso não é possível.
né? O entendimento histórico da encarnação expressa as crenças de que Jesus Cristo é plenamente Deus, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de Deus. Jesus Cristo é também plenamente humano, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de um ser humano. Então, para nós entendermos aqui essa primeira parte, não tem como o Deus encarnado, ou seja, se tornar homem, deixar de ser Deus. E nem é possível o contrário. Amém? Então, a encarnação de Deus, Deus pode se tornar homem sem deixar de ser Deus? A resposta é não. Ele não pode tornar-se homem sem deixar de ser Deus, porque é inseparável. É inseparável, certo? Ele é Deus e ele é homem. É um mistério. É um mistério que tentaram explicar pela lógica e virou a grande heresia, que nós já vamos chegar nela agora. Amém? Então, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório? Quem foi este homem? Então, eu vou ler aqui um pouco da história deste homem. Nestório, aproximadamente 375 a 451 depois de Cristo. Patriarca da igreja em Constantinopla, na metade do século V depois de Cristo. Seu objetivo era expurgar heresias na região do seu controle. Encontrou problemas em expressar sua cristologia, porque naquela época já existiam ideias divergentes sobre a natureza de Cristo. Alguns ensinadores negavam aparentemente a existência de duas naturezas em Cristo, postulando uma única natureza. Outros afirmavam, como Teodoro de Mopsus, que negava a residência essencial do Logos em Cristo, concedendo somente a residência moral, que o entendimento deveria partir da completa humanidade de Jesus. A posição de Teodoro substituía realmente a encarnação pela residência moral do Logos no homem Jesus. Seu ensino, no entanto, dava a entender que Cristo tinha dupla personalidade, ou seja, duas pessoas unidas moralmente entre si. Nestório foi fortemente influenciado por seu mestre Teodoro. O nestorianismo é um conceito deficiente, não por causa da doutrina das duas naturezas de Cristo, mas sim por causa da pessoa de cada uma dessas naturezas. Concordava com a autêntica e própria deidade e a autêntica e própria humanidade, mas dizia que elas não compõem uma verdadeira unidade, nem constituem uma única pessoa. As duas naturezas seria igualmente duas situava lado a lado, sem outra ligação, além de mera união moral e simpática entre elas. Jesus seria um hospedeiro de Cristo. Nestor foi vigorosamente atacado por Cirilo, patriarca de Alexandria, sendo condenado pelo terceiro concílio de Éfeso em 431. O movimento nestoriano sobreviveu até o século XIV, adotando o nome de cristãos caldeus. A igreja persa aceitou claramente a cristologia nestoriana, atingiu sua expressão culminante no século XIII, quando dispunha de 25 arcebispos e cerca de 200 bispos. Nos séculos XIII e XIV, a Igreja Nestoriana Unida foi formada e atualmente seus membros são conhecidos como caldeus uniatos. Na Índia são conhecidos como cristãos de São Tomé. Hoje o movimento
está em declínio. Então aqui foi uma breve história sobre Nestório, que vai do ano 375 ao ano 451. Então ele tinha uma ideia de que Cristo tinha a natureza, existia, ele era, na ideia dele, existia a natureza divina, existia a natureza humana, porém, elas não eram entendidas como nós entendemos biblicamente, que Jesus era 100% homem, 100% Deus. A ideia deles isso era equivocado. Eles não entendiam desta forma. Vamos ver então como eles entendiam. Então nós vamos falar aqui sobre nestorianismo. O que é o nestorianismo? Segundo o pensamento de Nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por este concílio, que o declarou herege. O imperador o exilhou. Então, o nestorianismo, certo? Eles acreditam nas duas naturezas, mas só que em duas pessoas. Nós cremos que em Cristo habita, no Cristo homem, que ele era 100% Deus e 100% homem. Amém? E já aqui ele acredita de forma diferente. E o monofisismo, que é o ponto 3 aqui do tópico 2, subtópico 3. O monofismo, eu falei já para vocês, palavra mono é um e fismo é monofismo, ou seja, uma natureza ou uma única natureza. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas, uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar não é o de unir, não se trata de união, mas de mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia em 451. Então a ideia do híbrida, só para você tentar imaginar, quando eu falo essa palavra, o que chega mais próximo para você? Logo a gente pensa nessa tecnologia dos carros híbridos, que são motores a combustão e motores elétricos no mesmo veículo. Então eles usam essa ideia de híbrido, de cruzamento de espécies diferentes, vamos colocar assim, para gerar uma mesma força. Então não é isso que nós acreditamos, ok? Eles usam até uma ilustração aqui, ó. Olha a ilustração do bronze. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre, nem é estanho, mas outro metal. Aí usa outra ilustração. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarelo, assim como o bronze não é cobre nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo. Da mesma forma, de acordo com o Eutico, as naturezas de Cristo não são divina e nem humana. Essa é a ideia aqui do monofisismo, uma outra corrente de pensamento também herege. É interessante que, vendo o pastor Ezequiel Soares dar aula em primeira mão, ele usou as tintas para poder fazer essa ilustração, e eu achei isso algo assim, tão bacana, tão bonito, ver um doutor, uma pessoa erudita, uma pessoa pesquisadora, escritor, uma pessoa tão grande, né, dentro do mundo acadêmico, ele se usar
de toda essa simplicidade para nos ensinar. Então, minha palavra de gratidão ao pastor Ezequias Soares por tamanha humildade e simplicidade para nos ensinar. Muito obrigado, pastor. O B diz assim: resposta bíblica para esta situação. O Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Isso está dentro do texto áureo e isso está dentro da leitura bíblica em classe. Ok? O Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividindo ou separando em duas pessoas, mas uma só, é mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa. Diz o documento: a união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Então, este é o Concílio de Calcedônia. Amém? Vamos lá para mais algumas informações. Aqui dentro desse concílio, então, nós podemos resumir esta questão, que o nestorianismo o nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Amém? Então, são contrárias à natureza de Jesus. Querido professor, aluno que está passando por aqui, nós somos sabedores que esse conteúdo aqui é um conteúdo um tanto mais acadêmico, um tanto mais histórico, e talvez fica difícil para quem não tem aí em mãos os livros, não tem em mãos aí até mesmo a formação teológica. Então, qual o conselho que eu dou quando a gente chega numa parte dessa e não temos tamanha desenvoltura ou conhecimento? Eu digo para fazer uma boa leitura dentro desse tópico, tentar trazer o significado das palavras dentro desse tópico, porque a ideia aqui é trazer para nós assuntos que estavam esquecidos. E o assunto da defesa da fé, há muito tempo a gente não escuta se falar. Então, está vindo assuntos que às vezes não lembramos mais ou não temos conhecimento, e isso tem por objetivo dar só uma chacoalhada na gente e dizer: ó, esse assunto existe, essa matéria existe, se você quiser, você pode mergulhar mais, pode pesquisar mais, pode aprender mais, porque realmente não dá para você dominar ou esgotar o assunto, mas ele está sendo apresentado para nós. Então, se nós quisermos, podemos nos aprofundar mais e aprender mais desse assunto. Amém? Tem aqui alguns livros que eu recomendo. Eu vou recomendar primeiro a Teologia Sistemática, CPAD, Stellion Horton, CPAD é um livro de confiança, e vou apresentar um que foi apresentado na minha aula de escola bíblica na minha igreja passada. O meu coordenador de ensino, pastor Josué, nos recomendou este livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Aqui trata sobre este assunto de forma mais resumida e precisa. Esse livro é um presentaço, não sei se vocês conseguem ver. Esse livrão aqui eu ganhei de presente do meu pastor presidente, pastor Sérgio Araújo Pimenta, e eu cuido dele com muito carinho, que é um presentaço que Deus me deu. E aqui neste livro vai falar sobre a humanidade de Jesus
e a deidade de Jesus, ou seja, Jesus como homem, Jesus como Deus. E são leituras bem pequenininhas, e eu vou fazer essa leitura para você. As Escrituras Sagradas, a humanidade de Jesus. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías capítulo 7, versículo 5. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade da salvação da humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduz por Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 14. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas, e essa união mantém intacta as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso em seu nome, Emanuel. A encarnação do Senhor Jesus fez-se necessário para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim tinha de ser vencido por um homem, Jesus. Em sua natureza humana, Jesus participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Esse é o argumento do nosso cremos da Assembleia de Deus, amém? A deidade absoluta de Jesus. Falamos da humanidade, agora da deidade, ou seja, ele como Deus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2 e o versículo 9. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos na pessoa de Jesus. Ele é eterno, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Onipotente, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Onipresente, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. E onisciente, agora conhecemos que sabes tudo. Evangelho de João 16:30. As suas obras revelam também a sua divindade. Ele é o absoluto soberano, o Criador de todas as coisas. Ele é a fonte da vida, o autor do novo nascimento, habita nos fiéis, da vida eterna, inspirou também os profetas e apóstolos, distribuiu os ministérios, santifica os fiéis, deu poder aos apóstolos, perdoou pecados, é adorado pelos humanos, pelos anjos, na terra, no céu, possui títulos divinos como eu sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o Senhor
dos senhores. Jesus é Deus. Aí está o registro do nosso livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Amém? E nós caminhamos aqui agora para o nosso final aqui da nossa lição, que é o ponto 3, o perigo dessa heresia na atualidade. Vamos lá. Qual é o perigo dessas heresias? O monofisista, quanto à doutrina monofisista, foi rejeitada juntamente com os nestorianismo, houve reação, Jacob Baradeus, um monge sírio, liderou um grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitam a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissina e jacobitas. É um importante conhecedor a cristologia dessa tradição. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que manifestou em carne. Amém? Então, o nosso pastor Ezequias Soares, ele nos recomenda a conhecer esse grupo, mas, acima de tudo, conhecer o nosso Cristo. Porque se você tem um conhecimento desvirtuado de Jesus, logo todas as outras coisas vão ser comprometidas. Por isso, Jesus fez aquela pergunta: o que diz os homens? Os homens podem falar o que quiser, que é profeta, que é Elias, que é João Batista, qualquer coisa, os homens. Mas e vocês? O que vocês dizem? Agora, nós precisamos ter a certeza de quem Cristo é, para nós não cairmos na heresia. Então, Jesus é para nós Deus, Senhor, Salvador. Ele é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Amém? Porque gnosticismo é um verbo grego que significa esvaziar-se. Doutrina gnóstica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo. Então, essa doutrina do esvaziamento de Cristo é uma condição para que o seu messiado, por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, recebeu adoração e repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem este poder. Então, essa corrente de pensamento, gnosticismo, eles têm a ideia de dizer que Jesus, ele se esvaziou-se de toda a divindade, ou seja, ele agora não é mais Deus. Só que nós aprendemos que sim, ele é Deus, embora ele não tenha usado todos os seus atributos na sua totalidade, ele é Deus. Ele não abriu mão da sua glória. Ele não foi obrigado a descer na terra, mas tudo isso foi um ato de amor para conosco. Então ele deixou, foi voluntário, ele deixou a sua glória, e ele se fez homem e habitou entre nós. Tudo isso para poder suplantar o pecado, porque por um homem entrou o pecado, a saber, Adão, mas por outro homem, a saber, Jesus, entrou a graça, e a graça superabundou o pecado. Então, essa doutrina do esvaziamento, ela quer embutir no pensamento das pessoas que Jesus deixou de ser Deus quando veio aqui na terra. Não, ele era 100% Deus, era o Deus encarnado. Porém, ele se fez homem, assumiu a natureza humana.
A única coisa que Jesus não fez foi pecar. E o nome de Deus é glorificado porque Ele é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem culpa, que ofereceu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Amém? A mariolatria, para encerrar aqui, a mariolatria, o catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até o dia de hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo, o que parece certo é a escolha popular, nem sempre representa a verdade das Escrituras Sagradas. Amém? Atos capítulo 8, versículo 9 e 11. Vamos lá consultar o versículo. Atos capítulo 8, versículo 9 e 11. Atos 8, chegamos, e o versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte de magia, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Então, o fato de maioria não dá comprovação e veracidade que isso é uma verdade bíblica. Amém? Então, o fato de todo mundo dizer que Maria é a mãe de Deus não faz disso uma verdade, tá? Maria, ela foi agraciada, nós lemos lá em Lucas, ela se tornou a mãe de Jesus, homem, certo? Isso está comprovado na palavra de Deus, mas não a mãe de Deus, mas a mãe de Jesus, homem, e ela se mostrou reconhecendo que ele também era Deus em Caná da Galileia, quando ela vai falar sobre a necessidade da festa, por ter acabado o vinho, e Jesus se dirige a ela dizendo: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ela vai e diz aos mestres Sala: fazem tudo o que ele mandar. Ou seja, não sou eu, é ele. Então, é assim, dizer que Maria é a mãe de Deus é um erro. De forma alguma nós queremos ofender os nossos irmãos católicos, mas Maria é um ser humano, é uma mulher, certo? E Deus, dentro da linguagem que nós estamos aqui tratando, dentro desse termo teológico, Deus é Espírito, de forma tal que era impossível para Maria ser mãe de Deus. Agora, Deus deu a ela o privilégio de gerar Jesus, certo? Então, ela se tornou agraciada, ou seja, recebeu esse presente de ser chamada mãe de Jesus, mas um Jesus terreno. Quando chegar no céu, ela não será mãe de Jesus, que está à destra do Pai, não. Quando chegar no céu, ela será a irmã Maria. Amém? Então, eu sei que é um assunto delicado para os irmãos católicos, mas queremos o máximo respeito. Eu tenho irmãos católicos inscritos no meu canal aqui, amigos particulares, o máximo respeito, mas se lermos a Bíblia de forma correta, nós vamos entender que ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus. Talvez você diz assim para ele: pastor, mas Jesus não é Deus? Sim, Jesus é Deus, mas ele assumiu a forma de homem, ele teve uma missão terrena aqui na terra como homem. E como homem, ela foi mãe dele, mas não como Deus. Amém? Vamos concluir a nossa lição, que diz assim: o concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores de Nicéia, em 325, e de Constantinopla, em 381, reafirmando os credos produzidos por esses conclaves gerais, estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos,
Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Então fica aqui para nós a melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos. Amém? Então, em outras palavras, leia a Bíblia. Em outras palavras, esteja na escola bíblica dominical. Em outras palavras, esteja num culto de ensino. Se matricule num curso básico em teologia. Se envolva com o estudo da palavra, a fim de que você possa ter base e certeza do que a Bíblia fala. Primeiro ponto é acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Uma vez que isso está resolvido dentro de você, você passa a ler a palavra de Deus e tirar dela ensinamentos preciosos. Deus abençoe. Muito obrigado por sua presença nesta aula. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, de comentar. A sua participação é muito importante. Eu vou ler o seu comentário, eu vou responder o seu comentário e farei isso com muita alegria. Deus abençoe e até a próxima aula. Fique na paz do Senhor Jesus.